equilíbrio emocional. Para você ter equilíbrio emocional, você precisa entender que tem 3 verdades. A primeira a gente já falou no primeiro vídeo, e agora nesse segundo vídeo eu vou falar para você sobre a prática. E a prática vem do corpo. Então, para você entender, já pega um papel, já pega uma caneta, que você vai aprender coisas extraordinárias aqui nesta noite. Bom, e o texto para reflexão desse nosso episódio aqui se encontra lá em Salmos, capítulo 1, verso de número 1. O texto diz assim, lembrando que a minha versão está na King James. O texto diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. Perceba só esse texto aqui, como ele é fenomenal. Eu poderia usar vários outros textos, mas por causa do tempo aqui eu vou me ater só a esse, porque esse já deixa um caminho já andado para você entender. Olha só a desconstrução que o mundo quer fazer de você, do ser que você é. Primeiro, o texto está dizendo que conselho dos ímpios. Segundo, está falando sobre a influência dos ímpios. E terceiro, está falando sobre você se assentar nas reuniões dos zombadores. Então perceba que você é um corpo. Aprendemos na aula passada, para você entender isso sobre o equilíbrio emocional, você precisa assistir a primeira aula. Eu vou deixar aqui no card para você assistir lá, para você entender o que a gente está fazendo aqui. Então, a alma sente, o corpo ele pratica. O corpo pratica o quê? Ele pratica aquilo que ele vê, que ele ouve e que ele vê as outras pessoas fazendo. Por isso que Davi, aqui nesse Salmo de capítulo 1, verso 1, ele diz: bem-aventurado é o homem que não ouve o conselho dos ímpios. Então, o primeiro ponto que você precisa se atentar é: a quem você está dando ouvido? Quem é que vai influenciar a sua vida? Porque o segundo ponto é a influência dele. Ou seja, conselho todo mundo tem a todo tempo. Mas se você vai dar ouvido para esse conselho que está vindo, aí que está a questão. É como a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que fé para ouvir a palavra de Deus. Então, você não tem fé só porque ouve. Você tem fé porque você deu ouvido para a palavra de Deus. Aí você começa a desenvolver a fé. Então, os ímpios têm conselho? Tem. Mas isso só vai fazer sentido para você se você começar a dar influência para ele. Ou seja, o texto até diz, esse texto é fenomenal, fala que você para ouvir. E se você parar para ouvir o conselho dos ímpios, você vai chegar no terceiro passo. E qual é o terceiro passo? Você vai se assentar nas reuniões dos zombadores. E por que zombadores? Zombadores porque ele não conseguiu avançar. E por não ter conseguido avançar, ele vai falar para você que você também não vai conseguir. Ou seja, vamos desenhar aqui. Vamos supor que você chega em uma roda de amigos, de pessoas, e você fala que você quer fazer algo diferente. Eles vão falar: não dá para você ir não, cara. Por quê? Porque eu tentei e eu não consegui. E se eu não conseguir, o que faz você pensar que você vai conseguir? Aí você já começa a pensar: poxa, é verdade. Se esses caras tentaram e não conseguiram, por que eu vou conseguir? A psicologia diz que o ser humano é produto do meio. Qual meio? O meio que você se relaciona. Se você está se relacionando com pessoas que não lê, você não vai gostar de ler. Se você não está se relacionando com pessoas que vai buscar a presença de Deus, você não vai querer buscar a presença de Deus. Agora, se você parar para andar com pessoas que vai te incentivar a ler, você vai começar a ler. Se você começar a andar com pessoas que vai buscar a presença de Deus, você vai começar também a amar a presença de Deus. Por isso que Davi aqui ele foi muito abençoado em escrever: não ouve os conselhos dos ímpios, não se sinta influenciado por ele e não se assenta nas reuniões dele, para você viver aquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque você é aquilo que o seu corpo ouve. Você precisa ver o primeiro vídeo para você entender o que estamos falando aqui. O corpo pratica. Pratica o quê? Pratica aquilo que ele ouve, aquilo que ele vê e aquilo que ele, no meio ao qual ele está se relacionando ali com outras pessoas. Então, olha só um paralelo bem importante, bem interessante. É que o mundo quer desconstruir você. É isso mesmo. O mundo quer desconstruir você. Tá, e como o mundo faz isso? Ele faz isso pela influência, ele faz isso te dando conselhos ruins. Perceba que um dia, um dos filhos de Davi, eu não me lembro agora o nome dele,
falou que ele tinha desejo de ficar com a própria irmã. Aí um amigo dele falou, ó, por que você não finge que está doente e você pede para o seu pai para essa sua irmã vir cuidar de você? E aí você vai ter a oportunidade de ficar sós com ela. Aí você se declara para ela. Aí a palavra diz que esse filho de Davi deu ouvido para esse conselho perverso. E aí ele faz do jeito que esse conselheiro dele ofereceu o conselho para ele e ele vai e violenta ela. Olha só como um conselho pode arruinar a sua vida. Então, perceba que o filho de Davi foi por esse conselho e aí fez algo totalmente que ele não queria. Então, perceba só o paralelo. Existe uma batalha pela sua mente. Paulo diz que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades e os principados. Ou seja, potestade e principado, ele quer te governar. E como ele vai te governar? Através do corpo. E como ele vai fazer isso? O corpo é aquilo que você vê, é aquilo que você ouve, é aquilo que você se relaciona. Então você tem que ser seletivo nos lugares que você vai, para você não ser influenciado pelo reino das trevas. Agora, se você quer ser influenciado pelo reino da luz, você precisa andar com aquele que anda na luz. Conhecimento é luz. Trevas é ignorância. Então existe essa batalha. Você precisa ficar ciente nisso para você ter um equilíbrio emocional perfeito. Então perceba só o paralelo. O mundo das trevas, ele quer desconstruir você, te dando conselhos ruins. Ele quer te influenciar e ele quer fazer você se tornar um deles, ou seja, um zombador. É desconstruir você, que você, de vez aconselhar o outro a ser melhor, você vai aconselhar ele a ser pior, porque você tentou e não conseguiu, e por não ter conseguido, você vai falar, se eu não conseguir, você também não vai conseguir. Agora, olha só o paralelo do reino da luz. O reino da luz já é totalmente diferente. O reino da luz já trabalha como Deus, ele quer a sua atenção. Vou repetir. Deus quer a sua atenção, Deus quer o seu amor e Deus quer a sua atitude. Agora, Deus, ele não quer isso, ou ele não pede isso de forma obrigatória, te obrigando você a fazer isso. Não. Deus quer a sua atenção, ele fala com você. Neste momento, ele está falando com você. E talvez você está tentando sair e ir para outro vídeo, mas Deus está falando com você aqui. Porque ele quer sua atenção, porque ele tem coisas, algo para falar ao teu respeito. Então não é forçado, mas é aquilo que é por amor. Segundo ponto, Deus quer o seu amor. O amor que Deus quer de você também não é forçado. É você conhecendo ele e a partir do conhecimento que você tem dele, você vai amar ele de forma voluntária. Ele não vai te obrigar e ele não quer te obrigar você a amar. Ele quer que você o conheça, que você ame com as suas próprias forças, com o seu próprio entendimento e com o seu próprio coração. E o terceiro princípio da luz é Deus quer a sua atitude. Então talvez você pode estar se perguntando, como eu sei se eu estou sendo influenciado pelo reino das trevas ou pelo reino da luz? A pergunta é muito simples, que você tem que fazer para você mesmo. Observe as suas ações. As suas ações aponta para um caminho de luz ou um caminho de escuridão? Então observe as suas ações e você vai ver aquilo que você está fazendo, porque em todo o seu caminho, em toda a sua trajetória, você está deixando um rastro. Agora a pergunta é, esse rastro é de coisas boas ou é de coisas ruins? Faça essa análise para você ver. Qual é o que você está produzindo aqui no mundo? Para você ter um equilíbrio emocional, você precisa entender que você está produzindo algo. Ou é algo das trevas, ou é algo da luz. Então, se você quer viver as coisas maravilhosas de Deus, você precisa fazer isso que Davi nos ensina aqui no Salmo 1. Não dê ouvido aos conselhos dos ímpios, não seja influenciado por ele e não senta na roda deles. Mas Davi diz, aquele que segue o princípio de Deus, ele medita na tua palavra de dia e de noite, ele tem prazer em fazer isso. Então faça isso, que você vai ter um equilíbrio emocional perfeito. Então, pessoal, se você chegou até o final desse vídeo, já quero te pedir para você deixar o seu like, se você não é inscrito, para se inscrever aqui no canal e para você também mandar para os seus amigos e nos ajudar a espalhar a mensagem do Reino de Deus. E lembre-se, para ter um amanhã melhor, você precisa mudar o seu hoje.